falando dessa situação do Endrick, né, gente? O Endrick tá lá no Real Madrid. Eu aposto sim, falando em aposta, que o Endrick ainda vai render no Real Madrid. Só que o Endrick já foi chamado de invisível pela imprensa espanhola, porque ele ficou 5 jogos sem entrar com o Ancelotti. O Endrick tá passando agora por um momento complicado, depois de ter chegado cheio de confiança, fazendo gol. O Endrick tá meio encostado ali no Real. Mas é normal também, gente. Ele tá jogando num time que tem Mbappé, que tem Vinícius Júnior, que tem Rodrigo, que tem Modric. É um time muito forte, esse time do Real Madrid. Agora, o Endrick cravou, já eu vou ler aqui, tá? O que disse o Endrick, que ele quer continuar no Real Madrid. Que ele não vai abrir mão, ele não quer que aconteça o que aconteceu com o Vitor Roque, que foi para o Barcelona e foi emprestado para times menores. Vocês acham que o Endrick tem essa moral para se bancar? Ou o Real Madrid pode falar, você não tem que querer nada, meu garoto. Se a gente quiser te emprestar, você vai ser emprestado e vai voltar quando a gente quiser. E outra, vocês acham que ele tem razão em fazer essa pedida? Acham que o Endrick ainda vai conseguir seu espaço num curto prazo nesse Real Madrid? Eu tenho visto declarações do Ancelotti e ele está claramente poupando o Endrick nesse período de baixa do Real Madrid. O time está muito mal e ele então está cobrando dos jogadores mais velhos que façam eles a parte deles no momento em que o time não está legal. Então há uma certa... Eu estou sentindo ele poupando o Endrick. Ele está querendo evitar que o garoto seja responsabilizado por eventual problema no time. Então eu acho que ele vai continuar lá, sim. As palavras do Ancelotti sempre são muito, muito carinhosas quando fala de Endrick. O Vitor Roque ele sofreu uma pressão horrorosa. Até outro dia o Deco falou, né? Que o que fizeram com o Vitor Roque no Real Madrid foi uma covardia, foi uma sacanagem. De fato. Não, no Barcelona. Como é que é? Barcelona, você falou Real Madrid. Desculpe, no Barcelona. Ele realmente foi vítima de uma sacanagem, né? Colocaram para ele, botaram aquele tigre, né? Inteligência artificial e tal. Criaram para ele uma coisa que ele não podia responder pela expectativa dos outros. Então isso foi cobrado dele e tal. E aí o Deco declarou, e com razão, foi feita uma grande sacanagem com o Vitor Roque. Não vejo isso no Real Madrid. Vejo uma boa preservação do Endrick, ele está sendo bem blindado. Não acredito que ele vá sair. Até no primeiro momento poderia imaginar-se isso, seria normal, seria natural, mas acho que ele vai ficar por lá. Daqui a pouco o Real Madrid volta à normalidade e ele deve ser aproveitado dentro de um tempo normal. Ele não foi para ser titular, ainda não dá. Ainda é cedo. O Real Madrid é um time de estrela, seria muito cedo para colocar o Endrick para jogar nesse momento como titular. Seria uma coisa muito fora da normalidade do Real Madrid. A notícia é a seguinte, Bruno e Piperno. Segundo informação do jornal Marca da Espanha, embora não tenha ganhado muitos minutos na equipe do Real Madrid, nas últimas partidas, Endrick não quer ter o mesmo caminho de Vitor Roque ao se transferir para o futebol espanhol. Né? O Vitor Roque, que chegou com muita expectativa, mas acabou sendo emprestado pelo Barcelona com apenas 6 meses de contrato, após não conseguir engrenar no começo no clube. Segundo o Marca, o Endrick entende o momento de baixa, mas quer dar a volta por cima e não ser emprestado assim como o Vitor Roque. O momento do Endrick, tá, para passar para vocês. Desde que começou como titular no Real Madrid, na partida contra o Lille, no início de outubro, Endrick só jogou uma partida pelo Real, de 6 possíveis, justamente no último jogo contra o Osasuna. O Endrick chegou a ficar 5 partidas seguidas sem entrar em campo. Dos 10 jogos do Endrick com a camisa do Real Madrid, em 7 ele atuou por só 10 minutos, ou menos. E mesmo assim, conseguiu marcar 2 gols nessas ocasiões. Em 5 dessas 10 ocasiões, ele atuou por 5 minutos ou menos. Endrick com a camisa do Real, 10 jogos, 2 gols, média de 12 minutos em campo. Recebeu poucas chances, mas é o que eu falo, né, gente? Todos nós já prevíamos isso. Quando a gente viu que o Mbappé ainda estava indo para o Real Madrid, é muito jogador de peso
e já consagrado na Europa e até no Real Madrid, disputando a vaga com um garoto de 18 anos, Bruno Piperno. Ô, Pilardo, Bruno, por favor. Vai lá. Olha, assim como aqui, lá também tem muito caça-clique na imprensa. Então, essa temporada de data FIFA, meio sem assunto, alguém vai lá e vasculha um assunto que pode dar um caldo, gerar, enfim, um ruído a mais, um burburinho. Não há motivo nenhum para esse tipo de ilação, né? Porque, veja, qual foi o momento em que o Ancelotti sinalizou que não quer o jogador? É o que o Flávio falou, ele está claramente preservando um jogador que, aliás, se tornou, nesses poucos minutos em que ele jogou, o mais jovem atacante do Real Madrid a, por exemplo, fazer um gol em Champions. Ele entrou lá, né? Enfim, naquele dia lá que ele nem quis passar a bola, foi fominha, assumiu lá o protagonismo daquela jogada e fez o gol. Então, é muita espuma. O garoto é cabeça boa, ele sabe que está no momento ainda de adaptação, aprendizado, ele trabalha com um mestre da bola. O Ancelotti não emitiu nenhuma sinalização de que possa descartar o jogador. E veja, ele já no Real Madrid, entrando esses poucos minutos, ele faz uma carreira até comparativamente mais precoce do que a do Vinícius Júnior. O Vinícius, lá no Real Madrid, sofreu muito com o Zidane, que claramente tinha má vontade com ele naquela fase inicial. Então, veja, o Endrick, antes de entrar no primeiro jogo dele de campeonato espanhol, surgiu uma notícia lá de que, puxa vida, ele pode ser emprestado. Não marca mesmo, com base em nada. Aí aqui no Brasil, alguém fez uma lista e, puxa, ele é só a 7ª opção do Ancelotti. Aí ele entrou naquele jogo lá de campeonato espanhol em que ele ficou 10 minutos em campo e fez um gol. Então, acho que às vezes falta, talvez por falta de assunto ou por essa ânsia de querer ganhar clique, alguém produza esse tipo de assunto. Mas o que tem de concreto hoje, que o Endrick, embora tenha sido utilizado poucas vezes nos últimos tempos, ele é um jogador que vai sendo lapidado por um técnico que já mostrou simpatia por ele e que em momento algum emitiu algum sinal de que não queira contar com o jogador. Bruno. Acho que é um processo bem natural que ele está passando e já dentro do normal ele já deveria até estar esperando por isso, né? Que não fosse jogar logo de cara. O futebol às vezes ele surpreende, aí você bota o garoto um jogo, ele entra, faz 2 gols, entra no outro, faz mais 2, aí acaba atropelando etapas. Não dá para ter o controle de tudo, mas era o normal que ele demorasse um pouquinho para ter mais espaço. É um jogador que o Real Madrid investiu a longo prazo, ele não chegou agora para ser uma estrela imediata. Quem chegou com esse peso foi o Mbappé, que esses primeiros meses de Mbappé no Real Madrid não são bons. Então, se tem um peso maior, está no Mbappé, não no Endrick. Está poupando aquele turco também, né? O Arda Güler, na temporada passada se machucou. Está poupando também, que é outro garoto, que o Real Madrid contratou na temporada passada, machucou, não jogou muito e agora está aos pouquinhos também entrando, é outro jovem, mais ou menos ao estilo do Endrick. Como foi a contratação do Rodrigo, como foi a contratação do Vinícius Júnior, como foi a do Renier, que não rolou, que chegou lá, eles chegaram à conclusão que não era um jogador para o Real Madrid, está agora no Granada, na 2ª divisão da Espanha. E alguns que passaram lá muito jovens, que acabaram não tendo espaço, como o Odegaard, que está no Arsenal jogando muito, um dos melhores jogadores da Inglaterra, o Kubo, japonês, está na Real Sociedade jogando bem. Então o Real Madrid tem contratado jovens, mas não para chegar e resolver. E o Endrick é um cara que, pelo que ele teve de espaço até agora e pelo estágio da carreira dele, eu considero que ele aproveitou bem as oportunidades. Ele já fez gol, já participou de jogos importantes, mas naturalmente ele vai ganhar espaço. O Vinícius Júnior, ele estourou na 3ª temporada. Sim. O primeiro grande ano dele lá foi o 3º. Então não tem essa pressão sobre o Endrick. Acho que se alguém está pressionado lá, é o Mbappé. É uma baita pressão no Mbappé, né? Que desde que chegou não jogou muita coisa. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mas claro que pro Endrick, né? Que é um garoto que chegou, ficar 5 jogos fora, sem receber chance. Mas o Endrick também tem um fator importante aí. Ele passou por algo parecido no Palmeiras. E ele deu a volta por cima.
O começo do Endrick no Palmeiras, eu até digo isso, que é diferente do começo do Estevão, ele ficou mal em alguns momentos, ele saiu chorando de jogo quando ele via que ele não estava entregando o que ele podia. Chegou a ser colocado, né, em xeque o potencial do Endrick, teve até comentarista, que piada, dizendo que o Endrick tinha que voltar para o sub-20 do Palmeiras, e depois virou chacota esse comentário, que foi ridículo, inclusive, que o Endrick teve uma comentarista que disse: eu acho que o Endrick tem que voltar para sub-20 para amadurecer. E aí depois o Endrick fez de tudo no Palmeiras, decidiu o título, desabafou contra esse comentário, e ele passou, né? Ele deu a volta por cima depois de um começo difícil no Palmeiras. Isso pode dar força para ele para um recomeço no Real, Flávio? Porque no Palmeiras o Endrick chegou a treinar sozinho no Clube Nacional, com o pai, finalização, passou por um momento complicado e depois virou ídolo, protagonista em título brasileiro do ano passado. Isso dá uma força para ele? Pô, se eu fiz ali, eu vou conseguir dar a volta por cima aqui de novo? Eu acho que ele não está dando volta nenhuma lá. O Real Madrid está em crise e ele é uma opção, só isso. Ele está normal, está tudo dentro da normalidade. Me parece que no contrato dele não há hipótese dele ir para o time B. O contrato dele teria garantido que ele ou vai para outro time, que está completamente fora de cogitação, ou ele espera por ali. Eu ficaria muito surpreso se ele fosse titular. Ele não tem, ainda é muito cedo, ele é muito garoto. O Real Madrid é um time com jogadores enormes, né? Não dá. Ó, tem Vinícius, tem Rodrigo, tem Mbappé. É só puxar mais. Pô, vai tirar quem? Tá bom, já. Não dá, não tem como você... né? Não dá. Ele tem que esperar, é normal. A vida é assim, é normal. É questão de tempo. Quando o time voltar a jogar bem, ele vai ter mais oportunidades. E tá tudo certinho, tá tudo dentro da normalidade para mim. A surpresa seria se ele chegasse e arrebentasse. O Real Madrid, o buraco é mais embaixo, sem dúvida. É outro mundo, ele tá reaprendendo o futebol. Enfim, é outro momento da vida dele. A gente vai pegar aqui o que disse o Deco, né, sobre o Vitor Roque, que o Flávio falou aí, né? O Deco, ele hoje é dirigente do Barcelona, né? Sim, ele é. Bom, o Deco, ele disse o seguinte, em entrevista ao jornal, tá, Mundo Deportivo, que é de Barcelona, na semana passada, o diretor de futebol do Barça, Deco, fez um desabafo forte sobre as críticas recebidas pelo Vitor Roque durante sua passagem pelo Barcelona. Pelo Betis, o Vitor Roque tem 5 gols em 14 partidas e começa a se encontrar na equipe do Betis. A gente está voltando aí para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Já que a gente está falando que o Endrick não quer passar pelo que passou o Vitor Roque, o Deco, que é diretor de futebol do Barcelona, ele fez um desabafo forte sobre as críticas recebidas pelo Vitor Roque durante sua passagem pelo clube. Lembrando, o Deco é ídolo do Barcelona e hoje diretor de futebol do Barcelona. Na conversa com o Mundo Deportivo, Deco disse que não se lembra de um ataque pessoal tão feio quanto o sofrido pelo Vitor Roque no Camp Nou. Abrindo aspas aqui para o Deco. Vitor Roque está indo muito bem no Betis. Está fazendo gols. Desde que eu conheço o Barcelona, não me lembro de um ataque tão feio a um jogador jovem que veio de fora como foi feito com o Vitor Roque. Só críticas feias e muito ruins. Não sei de onde tudo isso veio. Não sei se é um ataque a mim ou ao clube, mas creio que nunca houve um ataque pessoal contra um menino de 18 anos tão forte e tão feio. Estou me referindo à maldade. Ele foi atacado de forma muito forte, sem nenhum sentido, sem nenhuma razão. Estamos vendo agora com o Endrick um processo normal de um jogador de 18, 19 anos que chega ao Madrid e passa por um processo como esse. Ele continua. Tudo isso causou muito dano ao Vitor Roque. Para mim, foi muito duro ver como ele sofreu e a forma como ele teve que sair, como ficou triste aqui. Para mim, o pior de tudo é que os ataques ao Vitor não eram contra ele.
Não gostei nada disso. O pobre menino não tinha culpa de nada. Não tem culpa de que o contrataram, de que não tenha caído nas graças de quem quer que seja o técnico, o diretor, o presidente. Ele sofreu muito. Tô feliz que agora ele esteja jogando no Betis, marcando gols e aproveitando o futebol de novo. É um jovem de muito potencial e que ainda vai crescer muito. Como já disse, não me lembro de outro jogador que tenha sofrido um ataque como esse. Olha aí, Bruno, você lembra qual foi esse ataque tão pesado? E outra, é o Deco criticando a torcida do clube que ele dirige e até a diretoria. Culhão do Deco, né, Bruno? O Vitor Roque, assim, criaram uma expectativa, depois ele não fez jogos bons, mas não jogou tanto. Me parece que o Deco tenta falar de algo mais relacionado talvez à política do clube, de críticas que ele fala, ele não tem culpa se o presidente se contrataram, se é esse presidente ou esse técnico. Me parece que ele quer dizer que tentaram atacar através do menino outras pessoas. Eu entendi mais dessa maneira. Vocês contrataram esse moleque, pagaram uma fortuna e ele não joga bem. Dá a impressão que ele quer dizer que usaram isso, a contratação do garoto, para criticar alguém, para criticar o presidente ou a diretoria. Que o Vitor Roque ele ficou meia temporada no Barcelona, ele nem completou uma temporada, ele ficou até o fim do ano passado aqui no Brasil, foi para lá em janeiro, metade da temporada, e entrou num jogo ou outro, até fez gol lá, jogando mais pelo lado do campo, até porque lá tem o Lewandowski. Então não foi nada de anormal. Um garoto que vem do Brasil ou de qualquer outro lugar, ele tem que ser visto quase como um garoto que está subindo da base. O peso do Vitor Roque no Barcelona, do Endrick do Real Madrid, tem que ser mais ou menos como um garoto que vem lá do Barcelona B ou do Castilha do Real Madrid. É mais ou menos isso, só que são times mundiais, então eles trazem caras de diversas partes do mundo, não só os garotos ali que já estão na base. Mas me parece que o Deco quis dizer isso, assim, que usar o garoto para atacar outras pessoas. Porque também, Bruno, quando o Vitor Roque foi contratado, houve um problema com o fair play financeiro do Barcelona. Então, existia até a possibilidade de que ele fosse para a Espanha no momento em que fecharam a contratação, mas aí tiveram que aguardar até janeiro, como explicou o Bruno, porque tinha que abrir espaço na folha para poder encaixar o garoto. E quando ele chega lá, e aí, claro, tem a dificuldade natural para se adaptar. Então, houve quem criticasse o fato de que, puxa, gastamos dinheiro com esse garoto que, ainda não é isso tudo e poderíamos, nessa fase de dificuldade com o fair play financeiro, ter feito outro investimento. Então ele também justamente pagou por isso. Foi uma sacanagem com ele. O Vitor Roque é um jogador talentoso, um jogador que certamente ainda vai acabar brilhando, mas apanhou demais. Ele foi massacrado até porque também chegou num momento em que o Barcelona não vinha bem, né? Então ele acabou atraindo boa parte daquela culpa. E esses garotos que vão para lá nessa idade, e hoje eles vão cada vez mais cedo, tem que ser muito bem orientados, porque tudo vai ser culpa deles. Porque eles chegam lá custando caro e qualquer tropeço do clube, tá vendo só? Olha, vejam os caras que trouxeram lá da América do Sul. Porque é óbvio que eles vão ter a necessidade de um tempo para aclimatação, como aconteceu com o Vini Júnior. O Vinícius, como o Bruno explicou, só foi se tornar um jogador importante na terceira temporada. Apanhou de todo mundo antes. O Casemiro teve até que sair. O Casemiro foi pro Porto e voltou pro Real Madrid. Então é uma sacanagem o que fazem com esses garotos também. O Neymar, por exemplo, chega lá aos 21 anos. Já era um jogador muito mais maduro do que esses meninos. Então, é também importante, né, Flávio, que o staff do garoto, o empresário e tal, segura um pouco essa ansiedade, porque às vezes a ansiedade parte exatamente de quem tem que conduzir a carreira. Né? Claro. Não, mas é sacanagem mesmo. O que fizeram com o Vitor Roque é sacanagem. Ele não é... Eu acho que o Endrick é um jogador mais potencial que ele, mas acho que ele tem muito potencial. Ele ainda vai ser aproveitado e o Deco foi muito feliz, o Bruno percebeu bem. Usaram o moleque para fazer para as intrigas internas deles lá. Um negócio terrível.